E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. E o Palmeiras abriu negociações com o Wolverhampton por John Arias. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação que se soma àquela que eu contei pela manhã do interesse alviverde em Thiago Almada. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala também sobre, para completar, presidente do Palmeiras Leila Pereira recusando proposta estratosférica, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o pequenino Mirassol terá direito à mesma cota de televisão que o Flamengo durante a disputa dos estaduais? E que a minha portuguesa vai faturar mais do que Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Essas são só algumas das discrepâncias em relação às cotas de televisão durante os campeonatos estaduais. Vou te passar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, começar contando que o Paulista vai ser, mais uma vez, aquele que vai pagar as melhores cotas. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terão direito a 35 milhões de reais cada. Pela participação apenas na fase de grupos, aqueles que forem para o mata-mata ainda terão acrescidos valores nessas cifras. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai ser o clube mais bem pago com 10 milhões de reais, seguido por 6 milhões e 600 mil para Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Em Minas Gerais, a situação é ainda mais drástica. Atlético Mineiro e Cruzeiro terão direito a 5 milhões e 800 mil reais cada. Importante registrar que o clube que menos vai receber em São Paulo terá direito a uma cota de 5 milhões e meio de reais. O América Mineiro, em Minas, vai ter direito a 2 milhões e 200 mil reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém um jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto.
A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Raposa já deixou bem claro que depois da contratação do Gerson deve parar em relação a reforços, especialmente em relação ao meio atacante. Qualquer possibilidade de negociação está completamente descartada. Qual o impacto que Thiago Almada faria no futebol brasileiro? Quero terminar com uma pergunta. Quem joga mais? Almada ou Arrascaeta? Se você puder, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. É verdade que o Almada já está certo com o Palmeiras e John Arias também. Anderson, bora lá. Sobre o Almada. Um jornalista argentino que cobre a seleção da Argentina foi o primeiro a falar que o Palmeiras havia feito proposta ao Atlético de Madrid e era o favorito. O Palmeiras, no primeiro momento, nessa sexta-feira, não quis confirmar as tratativas, mas é real. Há um interesse, as negociações existem. Daí a dizer que o negócio está perto de fechar ou algo do gênero, me parece muito precoce. Até porque não é o tipo da operação que vai ser fechada da noite para o dia. Jogador extremamente caro. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Sobre o Arias, informação publicada pelo GE nessa sexta-feira, dá conta de que o Palmeiras já abriu negociações. Informação que eu tenho sobre isso é de que não há nenhuma chance de o Arias ser contratado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Fluminense ou qualquer outro time nessa janela. O Wolverhampton está muito focado em escapar da zona do rebaixamento. São 3 jogos sem perder. Empates fora de casa contra United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham. O Arias foi titular nos 3 jogos, inclusive na única vitória do Wolverhampton na temporada, vitória por 3-0 contra o West Ham, o primeiro gol do jogo foi justamente do John Arias, tá bom? A partir da metade do ano, com um eventual, provável, iminente rebaixamento, a coisa muda. Fala, minha torcida, olha só, que coisa informação que tá trazendo para você e ficar ligado nas últimas notícias do Palmeiras, informações importantes para você atualizado aqui, as últimas informações do Verdão, né? Flamengo que tá entrando na briga por Thiago Almada, o Palmeiras que tá aí no mercado da bola procurando informações de jogadores para poder fazer aquelas específicas contratações de mercado, bastidores e finanças para você ficar super atualizado nas últimas notícias do Verdão. Então, rapaziada, peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!